Olá, seja muito bem-vindo. Sou a Nayara Boeri e hoje eu trouxe um tema muito relevante para a gente conversar um pouco a respeito. O que acontece com a Bolsa em anos de eleições? E para isso eu trouxe um convidado, o Nicolas Farto. Ele vai contar um pouquinho sobre ele e vai participar desse bate-papo com a gente. Nicolas, conta um pouco de você pra gente. Claro. Como a Nayara falou, eu faço parte aqui da Renova, sou especialista no time de renda variável, ajudo aqui o time de assessores na parte de ações, tudo que diz respeito à Bolsa de Valores. A gente tem feito um trabalho a quatro mãos junto com os assessores nesse sentido. A gente vai falar um pouquinho sobre eleições, que é um ano que sempre traz muita volatilidade para o mercado. Exato, e você traz essa dúvida pra gente, para os investidores. Então, nada melhor que a gente começar perguntando o que acontece com a Bolsa em anos de eleições, Nicolas? Assim, o que acontece na era é sempre uma grande incógnita. A gente nunca sabe como que ela vai terminar. Mas uma coisa é certa, vai ter muita volatilidade, vai ter muito sobe e desce no preço dos ativos de modo geral. Tudo, claro, dependendo da maneira como a gente vê o desenrolar da corrida eleitoral. Porque volta e meia a gente vai ter muitas pesquisas que, ora, vão dar ali um candidato na frente, outro candidato superando o outro. E aí, dependendo do projeto de cada um deles, isso impacta de uma maneira ou de outra o preço dos ativos. Até comentando, a gente chegou a analisar alguns relatórios, duas casas importantes que soltaram relatórios falando sobre esse comportamento de bolsa em ano de eleição. A gente viu no relatório do Santander, por exemplo, que trouxe aqui dados até que eu achei bem bacana, trouxe aqui para a gente conversar. Claro. Em que no Ibovespa, nos últimos ciclos, ele tem aí um aumento de volatilidade de mais de 10% no ano eleitoral. Isso é bastante coisa. Bem relevante. Bem relevante. Ele sai ali de algo como 27 pontos de vol para alguma coisa como 30 pontos de volatilidade. Bastante coisa para uma bolsa como a nossa, Eles trouxeram também um dado interessante que foi o terceiro bimestre do ano eleitoral costuma ser o de maior volatilidade. Então a gente deve ver alguma coisa semelhante a isso a partir desse ano de eleições de 2022. Certo. E também estava checando num relatório do Bradesco, Esse relatório também analisou aí os últimos 6 ciclos eleitorais, então a gente tem bastante informação interessante para checar. E esse relatório apontou que os 2 meses, os meses de maio costumam ser os meses mais voláteis para a Bolsa, Eles trouxeram alguns dados que eu achei legal aqui da gente comentar. Sim. Eles explicam o porquê do mês de maio. O mês de maio é o mês em que a gente tem ali a confirmação das candidaturas, então começa a intensificar as pesquisas, começa a trazer realmente maior aversão e aí apreensão ao cenário, mas ali o histórico é de bastante volatilidade. Para você ter uma ideia, tiveram anos ali de quedas de 15%, nessa corrida entre maio e outubro. Na média, as quedas ficam ali na casa de 13%, mas chega a bater até 15% de queda. Então, bastante coisa, Agora, um detalhe legal é a gente notar que depois do primeiro turno, a coisa fica um pouco mais calma, Geralmente, depois do primeiro turno, existe uma recuperação dos ativos, inclusive podendo atingir de novo os patamares de maio, Então, a coisa se intensifica entre maio e outubro. Depois que a gente passa desse primeiro turno, costuma já dar um pouco mais de substância para avaliar como é que vai ser o projeto do governo do vitorioso aí da corrida eleitoral. O investidor já vê um pouco mais de estabilidade ali nas probabilidades de vencedores, e aí dá uma acalmada então no ânimo, Exatamente. Legal. E aí a gente falou bastante de volatilidade, você trouxe aqui um pouco no relatório do Bradesco, do Santander, e também algo que a gente consegue perceber, O investidor vê a bolsa nesse sobe e desce em anos de eleição. O que o investidor pode fazer para se proteger dessa volatilidade? Tem alguma sugestão, algo que pode ser feito, ou realmente não tem muito o que fazer e esperar passar? Existem, acho que, 2 grandes perfis de investidor para esse tipo de cenário, Aquele investidor que toma risco, que é o investidor que procura esse tipo de ambiente para aproveitar de alguma oportunidade. Lógico, essas oportunidades vêm atreladas ao risco, A gente tem um momento mais difícil de fazer qualquer previsão, mas tem, claro, grosso modo, o investidor que procura um pouco da proteção, um pouco da descorrelação desse cenário. E, para se proteger, vale a máxima da diversificação. Perfeito. Tem que estar diversificado, concentrado em um único ativo ou uma única classe de ativo, não costuma dar certo,
O primeiro grande conselho aí que a gente gosta de trazer é investir fora do Brasil também, né? Hoje acho que já virou regra, né, Nayara? Você sabe que agora com as BDRs ficou mais fácil, né? Exato. É um tema que a gente fala muito aqui no nosso canal, inclusive. A gente tem vídeo falando sobre BDRs, vídeo falando sobre diversificação. Até aproveita e dá uma olhada, então, nesse tema, porque é relevante e, nesse momento, faz muita diferença. Bastante, né? Porque você acaba descorrelacionando, né, a tua carteira de ativos de um risco que é exclusivamente nosso, né? Então, hoje, via ETFs, via BDRs de ETFs, enfim, a gente consegue acessar, por exemplo, o mercado norte-americano, o mercado europeu, e por lá a gente não vai ter eleição, né? Então, você vai ter, teoricamente, um pouco menos de incerteza e um pouco mais de proteção, né, desse cenário aqui. Agora, vale a pena também você considerar ter um pouco na renda fixa, os ativos preferidos ali pelos gestores, no caso das rendas fixas, né? São os ativos pós-fixados, aqueles atrelados à inflação de curto prazo, né, costumam dar uma maior proteção. Para quem tem, de repente, a disponibilidade de carregar o ativo até o vencimento, as gestoras têm preferido os ativos atrelados à inflação com vencimentos superiores a 4 anos. Né, porque, em tese, você pode pegar um prêmio de juros aí maior do que daqui a pouco, quando a coisa mais atrativa, fica um pouco mais calma, exatamente. Perfeito. E quando a gente fala em bolsa, né, ações, agora é o momento de comprar, vender, observar. Tem alguma sugestão também geral para o investidor do que fazer durante esse ano de eleição? Legal. Muita gente pergunta, né? A pergunta é, poxa, eu compro, vendo, fico de fora, faço o quê, né? E alguns estudos, né, foram feitos já simulando portfólios e como eles teriam se comportado, né? Comprar ativos eu acho que pode ser uma boa, dependendo, claro, do perfil de risco do investidor. Se for alguém com mais apetite a risco, ter uma liquidez ali, uma reserva de liquidez para comprar um papel mais sensível, como um papel de uma estatal, que de repente pode ter sido mal precificado em uma ou outra das pesquisas, né, das falas, pode fazer sentido. Agora, vender ativos eu já fico mais duvidoso, tá? Eu já acho que não faz tanto sentido. Um dos estudos que a gente chegou a fazer por aqui foi simular as carteiras de investimento seguindo, por exemplo, os índices da Ambima, né? Porque a Ambima, a gente tem ali alguns índices mais vinculados à renda fixa, né? A gente tem muito investidor que a carteira tem essa correlação. E em todos os cenários, se você pegar o IMAB, o IMAB5, enfim, vários indexadores deles, né? Se você considerasse que esse investidor tem uma carteira com uma correlação muito boa com esses índices e esse investidor tivesse vendido os ativos e recomprado esses ativos somente depois, né, da definição do pleito, ele teria tido uma performance pior do que se ele tivesse ficado com seus ativos, por mais volátil que tenda a ser esses momentos, né? Então, a dúvida que surge, que muitos investidores trazem é, será que eu devo vender tudo, esperar passar a eleição e comprar depois? A gente acha que não, tá? A gente acha que faz mais sentido manter as posições das estratégias e até, de repente, tomar um pouco mais de risco comprando alguma coisa do que vender ativo para esperar passar, né? Às vezes até vai funcionar, mas a história nos mostra que geralmente ele fica um pouco para trás do próprio mercado. Contra dados no argumento, Exato. né? Então, se a gente consegue visualizar essa diferença de mantendo uma carteira diversificada, mantendo uma boa correlação com esses índices de renda fixa, é eficiente você manter sua carteira de renda variável, né? Não é um problema. Exato, né? Exato. Legal. E falando um pouco já que a gente falou de volatilidade, e volatilidade nem sempre quer dizer prejuízo, pelo contrário, né? Como que fica a rentabilidade de carteiras ou de ativos em anos de eleições? Ela é prejudicada ou não? Ela pode ter um bom desempenho? Não, ela pode sim, pode acabar tendo um bom desempenho. Depende bastante, pelo que a gente viu dos últimos ciclos eleitorais, que depende bastante do candidato que começa a despontar e do discurso dele, né? Até trouxe aqui também um históricozinho que a gente puxou para adicionar aqui, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, as eleições de 2010, que eu achei, né, bem simbólica aqui, o Ibovespa ele tem uma alta de 4,66 até a definição do pleito e termina o ano com um positivo de 1,4. Então, quer dizer, a bolsa sobe durante a corrida eleitoral até a definição dela, mas na medida em que você viu as políticas sendo implementadas, a bolsa devolve boa parte desses ganhos. E aí o mais interessante é no ano seguinte, porque uma coisa é a gente avaliar o ano eleitoral poxa, não considerar o primeiro ano de governo. Novo candidato, exato. Novo eleito. E aí eu trouxe um dado que eu achei bacana aqui, foi no primeiro ano da Dilma, por exemplo, o Ibovespa tem uma queda de 27,8%.
né? Uma queda bem forte. Relevante. Exato. E aí, 2014, né, quando a gente tem a reeleição dela, o Ibovespa acumulou uma alta de 5,8%, mas no final do ano ele devolve tudo e fecha negativo em 2,9%. Então, não sei se se lembra, mas a gente tinha naquele contexto uma discussão de dois planos de governo bem antagônicos, Sim, né? bem Então, distintos. exato, foi uma disputa super acirrada, né? Disputada ali no 0,5%, no 1%, né? Então isso, a gente imagina que isso deva ter dado força, né, para mercados, né, dado aí um plano de governo que acabou sendo frustrado, acabou sendo perdedor na disputa eleitoral, e aí a gente viu a Bolsa devolver boa parte dos ganhos que ela vinha acumulando. E para piorar a situação, claro, foi o ano seguinte em que você começa a ter o processo de impeachment, né, e aí assume o governo Temer. E o governo Temer, por mais que não tenha passado pelo processo eleitoral, é importante a gente avaliar, porque mudança de governo significa mudança de política que impacta diretamente os ativos. E o Michel Temer, por exemplo, no momento em que ele assume a Bolsa, até o momento em que ele sai, a Bolsa sobe mais de 47%. Então, perceba a diferença que dá quando a gente tem na corrida eleitoral alguém que é um pouco mais pró-mercado, né, traz ali algum tipo de política que, em tese, favorece, né, os ativos. E para finalizar aqui, no último ano eleitoral de 2018, por exemplo, a gente viu a vitória do presidente atual. Foi uma espécie de surpresa, né? Nem todos ali esperavam. A Bolsa valorizou também, com valorização de 15%. Então, assim, é difícil dizer se a Bolsa, né, vai ou não valorizar, isso é praticamente impossível de se prever. Sim. Mas dá para a gente ir sentindo durante essa corrida eleitoral, na medida em que um candidato ou outro começa a sobressair, o que deve ou não acontecer com esses ativos, né? Então, é possível ganhar, é possível sim que no ano de eleição a gente tenha um bom ano para a Bolsa, a depender aí de como é que vai ser essa corrida eleitoral. Exato, depender bastante do discurso e de quem vai estar ali na linha de frente, né, como candidato. Bom, o mercado olha muito para isso, né? Exatamente. Legal. E falando de um pouco de comportamento gráfico, a gente vai colocar um gráfico aqui na tela para vocês. Tem algum ponto para você comentar dessas marcas específicas de 2010, 2014, 2018? De certa forma, no meu ver, assim, a gente vê que mesmo passando por volatilidade, no longo prazo é positivo, né? Quando você olha 10 anos, a Bolsa tem um resultado positivo. Então tem alguma coisa para ser comentada na questão gráfica? Tem. Eu acho que o primeiro ponto a ser comentado e reforçado, no final das contas, é isso que você acabou de falar, que no longo prazo prevalece um fundamento, né? No curto prazo, os preços balançam, chacoalham ali em torno de expectativas, mas no longo prazo prevalece o fundamento de um ativo, de um país, né? Enfim, de toda a economia. E esse gráfico acho que mostra um pouco disso, né? Apesar de volatilidade, no longo prazo a gente tem a valorização, de modo geral, dos ativos. Então, acho que a primeira coisa é tirar da nossa cabeça aquela preocupação, puxa, o que é que eu faço? Vendo tudo, corro para as montanhas? Não, calma. Fica tranquilo, espera que o preço, no final das contas, acaba se ajustando. Mas eu trouxe esses pontos, né, no gráfico para a gente olhar, porque são pontos que vão mostrar que no ano de eleição você tem uma queda brusca, uma recuperação brusca, ou uma alta brusca e depois uma queda brusca, a depender de como a gente falou, da discussão e dos candidatos, né? Então, para quem busca, de repente, deixar uma reserva de liquidez para fazer algum tipo de operação nesse cenário, buscar ali uma boa tese, um bom momento, estar próximo do assessor para, de repente, montar uma posição, pode ser bastante oportuno, né? Agora, por outro lado, se você não é um risk taker, se você é um investidor, né, de conservar patrimônio, não se preocupar tanto pode fazer mais sentido, né? Não ficar ali tão de olho na tua rentabilidade, acreditando na tua estratégia de longo prazo que foi desenhada com o teu assessor, que foi selecionado previamente a isso, pode fazer mais sentido. Se você é um investidor que está no meio do caminho, quer tomar um pouco mais de risco, mas também quer segurar, né, o teu patrimônio, de repente, com o teu assessor, essa discussão vai acontecer no sentido de escolher quanto do teu patrimônio vai ser direcionado para tentar aproveitar dessas oportunidades e aí, de novo, se amparar nas teses, colocar ali um gerenciamento de risco para, de repente, surfar uma alta que, como a gente vê nesse gráfico, tem ali alguns pontos interessantes para aproveitar. Perfeito. Não, você complementou, você finalizou com um ponto muito importante, que é a diversificação e a aderência ao perfil de risco. É um ponto que a gente fala bastante também, né? Então, fazer um investimento, ter uma carteira alinhada e balanceada com o seu perfil de investimento é muito relevante, seja em anos de eleições ou não, né? Então, acho que esse é o ponto
a dica principal, assim, que fica desse vídeo. Nicolas, obrigada pela sua participação, eu agradeço. Você que está assistindo, se tiver alguma dúvida, quiser marcar uma reunião com o nosso time de assessores, pra gente analisar a sua carteira, para entender um pouco do momento que você está vivendo e de perfil de risco, você pode contar com a nossa ajuda. Então você tem aqui no link da descrição um link para marcar uma reunião com a gente, bater um papo e você será muito bem-vindo. A gente aguarda você. Um abraço.